Seria isso um sonho? A mão da minha mãe, gelada contra minha pele, seus olhos frios olhando para mim, um sorriso caloroso e uma pilha de cinzas brancas. Tudo o que essas memórias faziam era me atormentar. Eu não queria me lembrar delas, mas esse foi o caminho em que eu andei. Se eu não tivesse esbarrado na heroína, eu duvido que minha alma poderia ter sido salva. Mas eu era muito desajeitada, muito desqualificada para me tornar alguém como ela, e com tantas pessoas dependendo de mim também. Fazia vários anos desde que eu me aposentei da vida de aventureira. Eu era uma professora completa agora, guiando a próxima geração enquanto ajudava a sociedade com seu trabalho. A Sociedade dos Aventureiros, um grupo que cruzava fronteiras e crescia além do controle de qualquer governo, construiu sua sede no reino de Englécia. Eu não era mais uma aventureira, mas se havia algo que eu pudesse fazer por eles, então eu queria ajudá-los. Afinal, foi a sociedade quem me deu uma espécie de lar quando eu não tinha mais para onde ir. Lá eu tive a oportunidade de ensinar vários estudantes talentosos, um jovem com olhos que irradiavam pureza, uma garota com um olhar tingido de desesperança, mais forasteiros eu presumi, assim como eu. Os dois eram completos opostos de muitas maneiras. Yuki era um garoto brilhante e otimista, enquanto Renata era insular e reservada, como se ela carregasse toda a escuridão do mundo nela. Bandidos a atacaram quando ela veio pra cá. Na época eu pensei que ela se abriria e superaria isso conforme os dias passassem. Os bandidos foram mortos nas mãos de outro atacante que salvou a vida de Renata, mas tenho certeza que o incidente mesmo assim a marcou. Eu via um pouco de mim mesma naquela garota, afinal. Eu tinha uma afinidade por ela, mas aparentemente esse sentimento era unilateral. Obrigado por tudo que me ensinou, mas eu não tenho mais nada a aprender de você. Duvido que nos encontraremos novamente. Ela me disse e então se virou e partiu. Eu pensei que teria sido bom correr atrás dela, mas eu não podia sair da cidade. A sociedade estava criando um novo programa de assistência compartilhada com a Englécia, uma estrutura organizacional originalmente proposta por Yuki. Como uma ex-heroína, eu fui colocada na posição de representar a sociedade nas negociações necessárias. Era algo em que eu queria ter sucesso, considerando como isso iria definir a direção futura da sociedade. Então, no fim, tudo que eu pude fazer foi vê-la partir. Mas então, eu chamei por ela. Ei, se algum dia você se perder, pode confiar em mim. Depois de agonizar bastante sobre isso, eu decidi apoiar o Yuki ao invés da Renata. A garota tinha andado por um caminho semelhante ao meu, mas ela sempre foi mais obstinada do que eu. Eu imaginei que deveria confiar nela, que sua vontade de ferro poderia limpar a escuridão em sua alma e transformá-la em uma grande mulher. Não foi uma enorme surpresa quando eu descobri poucos anos depois que ela tinha assumido uma posição importante na igreja. Eu me senti um pouco orgulhosa e até um pouco solitária e talvez apenas um pouco ansiosa. Renata não está se sentindo solitária, está? Será que ela está bem com a vida que tem? Essas perguntas me dominavam, mas eu achei que eu não tinha o direito de perguntar isso a ela. Certa vez eu tive a chance de segurar sua mão e recusei. Tudo que eu podia fazer era rezar pela sua segurança. Yuki, por outro lado, era muito mais dinâmico. Foi o Yuki que construiu o atual sistema para a Sociedade dos Aventureiros, agora renomeada para Guilda Livre. Graças a ele, a guilda foi capaz de construir uma relação cooperativa de sucesso com nações ao redor do mundo. Ele forjou novos tratados com os governantes, ganhando posições de liderança em seus conselhos mais importantes. Seus esforços tornaram a organização mais poderosa do que nunca. Eu não deveria ter esperado nada menos dele. Até então, toda a nação tinha se concentrado em proteger suas próprias fronteiras. Quando a Guilda Livre começou a assumir a tarefa de matar os monstros, isso aliviou muito a carga de todos os outros governos. E isso não era tudo. Aventureiros eram pessoas que viajavam o mundo, nunca tendo nenhuma dívida com nenhum país, mas agora elas eram obrigadas a apresentar relatórios sobre suas viagens. A Guilda Livre então reunia esses relatórios para entender como os monstros estavam distribuídos pelo mundo. Níveis de perigo foram atribuídos a todas as regiões, permitindo que as pessoas viajassem em mais paz. E o sistema teve outro efeito importante também. Saber onde e quando esperar os monstros aparecerem possibilitou a rápida detecção de anomalias, permitindo que as pessoas descobrissem e reportassem monstros não vistos antes ou eliminassem hordas rapidamente antes delas crescerem em excesso. Sempre que um monstro que normalmente não aparecia em uma determinada região de repente ameaçava uma cidade próxima, a guilda também era obrigada a enviar uma força expedicionária
necessária para descobrir a causa disso. Chegar na raiz do problema logo no início deixava a guilda e os governos locais montarem uma unidade de despachamento muito mais eficientemente do que antes. Ter esse tipo de organização fez a vida das pessoas mais segura e confortável. A humanidade se viu expandindo suas cidades e a população cresceu rapidamente nos últimos anos. A instalação de rankings atribuídos a monstros também fez muito para reduzir o número de mortes. Para alguém encarregado de treinar novos recrutas, nada podia me deixar mais feliz. Graças ao Yuki, a Guilda Livre agora era uma organização que nem as nações do mundo nem as pessoas podiam viver sem. Yuki, por sua vez, apenas riu. Eu só tô imitando algo que eu vi nesse videogame que eu jogava. Embora, claro, você pode fazer o que quiser em um videogame, você pode até mesmo fazer monstros dizerem coisas como "eu não sou um slime ruim, sabe?" Ou até mesmo fazer eles se juntarem ao seu grupo. Ele sempre foi brincalhão assim. Monstros se tornando seus amigos, esse tipo de coisa só pode acontecer em sonhos. O mundo em que eu nasci quase foi arrasado pela guerra. Será que aquele mundo teria se recuperado ao ponto de criar pessoas como ele? Pessoas que não pareciam não ter nenhuma preocupação no mundo? Ele me explicou o que esses videogames eram. Aparentemente, eles eram brinquedos de crianças que te deixavam experimentar uma história inteira. Então, se o Japão tivesse se recuperado o suficiente para dar sonhos para as crianças brincarem, então deveria ter se tornado um lugar maravilhoso. Então eu escutei as histórias do Yuki, pensando sobre uma casa a qual eu nunca poderia voltar. Eu continuei servindo como suporte para ele depois disso, o aconselhando por trás, mas nunca aparecendo na linha de frente. A Guilda Livre continuou a crescer e se tornou uma organização usada por quase todos. Ela abraçou uma filosofia de resgatar os fracos e ser acessível a todos igualmente. E então Yuki, o meu próprio estudante, se tornou o grande mestre da guilda, a maior posição delas, aquele que organizava e supervisionava os mestres de todas as filiais. Dado tudo que eu havia feito por eles, eu devia ter esperado isso. Seus esforços foram o catalisador que permitiu que as pessoas vivessem em paz. Ele havia feito tudo o que precisava. Eu sentia a satisfação de um trabalho bem feito. Decidi então ir em uma jornada para cuidar de alguns arrependimentos. Eu continuava sonhando com o passado, quando ainda era apenas uma nascida da magia. Estava ficando difícil conter a vontade de Ifrit. Talvez eu estivesse chegando ao fim da minha vida natural. Bem, eu sabia que minha máscara de resistência mágica ainda estava funcionando tão bem quanto antes, então a razão parecia óbvia. Quando percebi isso, concluí que seria melhor deixar a cidade assim que possível. Eu não sabia quando Ifrit finalmente sairia de controle e não tinha ideia de como a minha morte afetaria o Ifrit em si. Além disso, eu queria retalhar contra o meu Lorde Demônio. Só uma vez eu queria dar a minha opinião a ele. E então eu saí na minha jornada. Quando contei a Yuki sobre os meus planos, ele assentiu silenciosamente, dizendo nada sobre eles. Espero que ele esteja disposto a perdoar este último ato de egoísmo. Talvez tenha sido assim que a heroína se sentiu também. Eu segui até Blumond. Heinz já havia se aposentado e o seu filho Fuzzy havia assumido o papel de mestre de guilda em seu lugar. Nós nos encontramos e conversamos um pouco sobre os velhos tempos. Ele tinha muito a dizer e eu fiquei feliz. Notavelmente, ele me relatou que Veldora havia desaparecido. A guilda estava conduzindo uma investigação frenética para encontrar a causa disso. Eu não sei de muitos detalhes. Eles não dizem muita coisa para um velho pensionista como eu. Posso dizer que isso está aborrecendo bastante o meu filho, no entanto. Ele deve ter confiado bastante em Fuzzy para falar dele assim, eu pensei. Eu havia participado de várias operações de caça a monstros com aquele garoto e me lembrei dele fazendo um bom trabalho me apoiando. Agora ele já estava nas linhas de frente, seguindo os passos gerenciais de seu pai. Ele deve ter herdado todo o talento natural de Heinz, eu acho. Eu então agradeci ao Heinz. Obrigada. Você foi muito gentil comigo. E depois da minha resposta educada, eu me levantei e saí. Não seria educado atrapalhá-los. Será que o desaparecimento de Veldora era uma mensagem divina para nós? Bem, de qualquer forma eu iria seguir para a floresta. Fique bem também, Shizu. Acho que tem uma expedição saindo daqui amanhã, na verdade. Se está indo para a floresta, seria bom se juntar a eles por um tempo. Ele disse isso, mas não tentou me impedir. Ele sempre foi um sujeito desajeitado e foi assim que ele preferia mostrar sua bondade. Ah, Heinz, não deveria esperar nada menos de você. Suponho que te devo uma até o final, então, não é? Você não me deve nada, Shizu. E nada de falar esse negócio de até o final ainda. Eu gostaria de te ver outra vez algum dia. Eu podia sentir o calor por trás de suas palavras. Tudo bem.
Eu vou voltar. Eu me curvei e então saí. No dia seguinte, eu consegui encontrar a expedição que Harris tinha mencionado. Consistia de 3 aventureiros e, como ele me disse, era um grupo brilhante e convidativo. Eu realmente gostei de me juntar a pessoas tão gentis na minha última jornada, embora seu descuido excessivo tenha me desconcertado. Para dizer o mínimo, nós tivemos muitos problemas ao longo do caminho através da floresta de Jura. Eu fiquei impressionada de certa forma que eles conseguiram sequer chegar ao rank B. Eles tinham sim as técnicas de batalha que tal rank necessitava, mas se eu tivesse que resumir tudo sobre esse grupo em uma palavra, seria sem sentido. Nossa jornada continuou, no entanto, até eles enfiarem uma espada em um ninho de formigas gigantes. Eu fiquei horrorizada. Isso aconteceu logo depois de eu dizer que era uma má ideia também. Nunca na minha vida eu imaginei que eles fariam algo assim. Minhas chamas poderiam ter queimado aquelas formigas gigantes instantaneamente, mas no momento que eu percebi o quão difícil era controlar o meu poder, já tinha começado a sentir meu corpo se deteriorando. Eu permanecia fisicamente jovem graças à presença de Ifrit, mas conforme meu poder sobre ele diminuía, eu começava a envelhecer rapidamente. Ou eu suponho que deveria dizer que tinha voltado à idade que eu sempre deveria ter tido. Será que Ifrit seria libertado se o meu corpo cedesse? Ou ele desmoronaria junto comigo? Eu não tinha ideia do que aconteceria até que finalmente acontecesse, e é por isso que eu parti, e porque eu também estava hesitante em usar o meu poder de fogo. Nós fomos sortudos o suficiente para sermos salvos por uma patrulha que passava, nos salvando de qualquer problema adicional, mas essa patrulha era uma das coisas mais suspeitas que eu já vi. Aventureiros sendo salvos por monstros? Nada assim tinha acontecido antes. Esses eram hobgoblins montados em lobos mágicos. Teria sido uma coisa se eles entendessem algumas palavras quebradas da fala humana, mas essas criaturas eram inteligentes e elas montavam o que era claramente uma espécie de monstro de alto nível. Isso era absolutamente o tipo de evento suspeito que esse trio de aventureiros havia sido enviado para investigar. O meu destino, no entanto, era o castelo do Lorde Demônio Leão. Seu domínio ocupava as terras logo depois da floresta. Eu deveria ter escolhido aquele momento para deixar o grupo, mas não sei. Suponho que queria ver, junto com esses aventureiros, que tipo de casa ou vilarejo esses monstros criaram para si mesmos. Era realmente um lugar estranho. Essa cidade em que nossos salvadores moravam não era uma toca úmida nem um covil fedorento e imundo. Chamá-la de cidade seria um modo apropriado de descrevê-la. O choque que eu senti estava além da compreensão. Não era um abrigo grosseiro, nem algum buraco no lado de uma montanha. Era uma cidade respeitável, algo que eles tinham construído para si do zero. Ainda parecia estar sob construção, então provavelmente ainda haviam coisas para adicionar. As coisas pareciam ter sido inspecionadas, planejadas e arranjadas, e materiais de construção foram colocados em cada seção, prontos para serem convertidos em casas. Ainda não havia nenhum prédio, os monstros ainda estavam vivendo em uma fileira de tendas, mas eles haviam começado seu trabalho, concentrando-se na infraestrutura subterrânea. Eu nunca ouvi falar de nada parecido nesse planeta. Era uma colônia bizarra, mas ainda parecia estar cheia de energia. Os habitantes, apesar de serem monstros, realmente pareciam gostar de trabalhar nessa cidade. A maioria deles eram hobgoblins, mas pareciam compartilhar suas terras com os lobos negros gigantes. Um pouco diferente dos que eu conhecia, e eu não achei que era minha imaginação. O líder dos hobgoblins falava fluentemente comigo. Imagino que era o mais inteligente entre eles, e ele até preparou comida. Notavelmente, no entanto, ele acabou não sendo o líder. Em vez disso, ele se juntou a um slime, um que se reencostava no seu trono elevado, agindo como se fosse o rei da cocada preta. Pode ser estranho dizer que um slime poderia se recostar em alguma coisa, mas era realmente a sensação que ele exalava. Esse slime era a coisa mais estranha de todas, pois ele, na verdade, era o líder de todos esses monstros, e isso era hilário. Eu não pude deixar de cuspir a comida quando ele falou: "Eu não sou um slime ruim." Foi como ele escolheu se descrever, assim como no videogame que o Yuki me contou. Eu comecei a me perguntar se isso realmente seria uma coincidência. Ainda assim, havia algo convidativo sobre o espaço que esse slime havia criado. A estranha criatura de alguma forma me fez lembrar de memórias da minha própria terra natal, e o meu coração se sentiu completo. Agora eu estava feliz por ter decidido me afastar do caminho que eu pretendia ir. Esse encontro, eu pensei, era trabalho do destino, mas mesmo assim, as horas que passamos nos divertindo chegaram a uma parada súbita. Minha vida estava prestes a expirar, e eu ainda tinha que chegar ao meu destino para cumprir o meu objetivo.
motivo, mas aqui estava eu, e Fritz estava esperando por esse momento. Eu pude sentir sua vontade se apoderando da minha. Está acontecendo. Eu vou acabar arruinando isso tudo também. Se apenas uma última vez eu pudesse... E então o Titã se manifestou, rindo da minha tolice, e a minha consciência desapareceu.